Muito bem-vindos, dando sequência ao nosso capítulo de número 7, abordando acerca dos campos de força, defesas energéticas. No capítulo anterior, nós iniciamos então a análise acerca da analogia desenvolvida com o nosso banho para a nossa limpeza energética. Quais os fundamentos, por que realizarmos uma higienização? Vejamos que culturalmente nós não temos esta abordagem no nosso dia a dia, nós não temos uma base para entender a nós mesmos com relação às nossas próprias emanações mentais e emocionais. Então, digamos, alguém que esteja em desequilíbrio, qualquer que seja, em nome de uma preocupação, em nome de uma ansiedade, em nome de um medo, em nome de uma insegurança, em nome de um desespero. Esse estado, então, íntimo, esse estado vibracional, digamos, ele vai estar imerso num campo magnético gerado pela própria pessoa. E esse campo magnético, esse campo vibracional, por sua vez, ele vai estabelecer para o grau de sintonia com as outras consciências, com os outros seres, quer estejam eles encarnados, quer estejam eles desencarnados. Portanto, no plano da existência, nós estamos na condição encarnada, na perspectiva do nosso agregado espiritual estar encarnado. Mas, e portanto, no âmbito do nosso agregado espiritual, o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, ele está diuturnamente estabelecendo relações e em sintonia com o universo externo a partir daquilo que nós próprios emanamos. Portanto, vamos reconhecer que é necessário, é fundamental, é essencial, é saudável que nós estejamos conscientes desse processo e estejamos realizando para as devidas limpezas em benefício próprio em primeiro lugar, em benefício de todos em segundo lugar. Assim nós criamos uma analogia, uma comparação com um banho energético. Para nós realizarmos um bom banho, nós precisamos de uma estrutura, de um chuveiro, nós precisamos de água, nós precisamos de solventes, representado por todos aqueles produtos que cumprem com a função de diluir, de higienizar. Nós vimos no capítulo anterior acerca das 5 fontes, os 5 solventes, então, que nós temos à nossa disposição para uma excelente higienização. Quais sejam? Energia crística, verde das matas, os ventos solares, energia do fundo das zonas abissais e as névoas das grandes cachoeiras. Então, vamos ver que para um banho, para uma excelente higienização, há que se cumprir de um roteiro, de um protocolo, digamos assim. Em primeiro lugar, que nós tenhamos água na nossa caixa d'água. Sem água, nós não vamos realizar o nosso banho, mesmo que investidos da melhor das intenções. Portanto, há que se ter claro e diferenciar intenção de realização. A intenção é aquela que todos os seres humanos têm, aquele sentimento de fazer o correto, de estar no ambiente correto, de estarmos emanando as coisas boas, e a realização é propriamente a nossa realidade, aquilo que nós
de fato estamos realizando. Portanto, não basta que nós intencionemos, é fundamental que nós realizemos. E para a realização, demanda de tempo, demanda de trabalho. Então, poderíamos nos indagar, mas quantas vezes nós devemos estar realizando esta limpeza energética no nosso dia a dia? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Todo dia? Diariamente? Mais de uma vez por dia? E assim por diante. Então, não há uma receita pronta para todos, uma receita genérica. Nós teremos que compreender do que se trata e nós próprios estabelecermos o nosso próprio ritual, a nossa sequência. Então, digamos, quando é que nós tomamos banho? Quando estamos sujos, quando nós saímos à rua, quando viajamos, quando trabalhamos, quando voltamos para casa, nós tomamos o nosso banho. Da mesma maneira e de um modo geral, uma vez ao dia, eventualmente 2 vezes ao dia, quando o calor é muito intenso, 2 vezes ao dia, um banho para refrescar-se e assim por diante. Então, cada qual vai estabelecer a sua periodicidade em nome da sua necessidade. Alguém que trabalhe com pessoas, alguém que trabalha com públicos, alguém que está em meio a poeiras, a sujeiras, na estrada, no campo, em atividade agrícola, em hospitais, enfim, cada qual deve avaliar-se para a sua necessidade, tendo o pré-requisito da compreensão acerca do que se trata uma limpeza energética. Portanto, esta base filosófica, ela é fundamental e quanto mais nós abordarmos, mais nós vamos visualizar para o amplo cenário que isto vai representar. Quanto mais equilibrado nós estivermos conosco mesmos, mais equilibradas serão as nossas próprias emanações, mais equilibrado será o nosso campo vibracional e, consequentemente, mais eficiente, mais qualidade será o nosso campo vibratório e as sintonias que nós próprios vamos estabelecer com o universo externo. Então, digamos que, em média, nós deveremos, como uma receita básica, nós deveremos realizar 2 limpezas diariamente. Uma quando nós amanhecemos ao começar o dia e uma quando nós encerramos a nossa dinâmica externa do nosso dia a dia, preparando-nos para o nosso descanso. Evidentemente que isto é uma receita genérica e que cada qual deverá avaliar-se para a sua própria necessidade. Caso realizemos estes procedimentos, nós teremos os devidos resultados. Caso não realizemos, não teremos os benefícios. Portanto, não basta mais nós intencionarmos e não realizarmos, porque a intenção apenas indica para uma necessidade, não representa o trabalho propriamente que deveremos estar fazendo. E para o trabalho, o fator tempo, a dedicação do fator tempo para nós, cada qual em si mesmo. Então, nós deixamos este breve capítulo para que todos pensem e avaliem, sobretudo para a sua necessidade. Avalie você como é a sua vida, com quem se dão as interações no seu dia a dia, com que tipo de frequências, com que tipo de energias
que cada qual está lidando, interagindo no seu dia a dia. Para cada qual desta maneira, é visualizar para a sua necessidade, para o grau de necessidade que é pessoal, que é individual e intransferível.